Número 9. Como alcançar e como se mover nos dons de curar. Número 1. O Espírito Santo distribui os dons por sua própria vontade. Em 1 Coríntios 12, no verso 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então ele distribui os dons como ele quer. Precisamos entender que o apóstolo aqui não está falando com uma pessoa no individual, e sim com uma igreja inteira. Isso é muito importante de entender, porque os dons são distribuídos. Então Deus, ele tem o intuito, ele tem o desejo, ele tem a direção de distribuir na igreja os dons. O problema é que existe pouco ensinamento e pouco incentivo para buscar e para aprender sobre como se mover nos dons e até mesmo como receber os dons. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa receber sozinha, individualmente, mas seria de maior aproveitamento se grupos nas igrejas buscassem coletivamente para que o Espírito distribuísse os dons em grupos ou mesmo em toda a igreja, assim, distribuindo como ele quer. Para isso precisa então de que esses grupos se mobilizem, esses grupos eles despertem, né? A igreja desperte para montar esses grupos para buscar assim o Espírito Santo, para que ele possa distribuir então os dons sobre a igreja ou sobre esses grupos. Não adianta dar algo, entenda bem isso, não adianta dar algo a uma igreja ou uma pessoa que não quer aquilo, que não quer buscar aquilo. Vou dar um exemplo simples aqui. Podemos querer que uma pessoa aprenda teclado, e podemos até dar um teclado para essa pessoa, mas se ela não quiser aprender, se ela não se dedicar, será inútil, será um dinheiro gastado à toa e tempo perdido. Então precisa despertar o desejo para que o Espírito possa então derramar os dons sobre as igrejas e sobre os grupos. Nós precisamos motivar pessoas a despertar o desejo de se mover nos dons. Elas precisam entender que é desejo de Deus. Deus tem esse desejo de distribuir os dons sobre as igrejas. Que os dons são para abençoar as outras pessoas que necessitam. É preciso vencer o egoísmo. Um dos grandes vilões é o egoísmo. Vencer o medo. Há muitos ministérios, há muitos pastores que têm medo de que os dons fluam nas igrejas. Preconceito, a falta de entendimento sobre o assunto dos dons. Vencer o desinteresse e o comodismo. Muitos têm a impressão de que os dons não sejam para aquela igreja em específico. Por sua igreja ter uma vocação em alguma área específica, por exemplo, um ministério, uma igreja que tenha uma vocação para o profético ou para a libertação, então ela acaba não se abrindo para que os outros dons possam fluir na sua igreja, tendo a visão de que aquilo não seria para aquela igreja. Na verdade, Deus quer distribuir os dons nas igrejas e usar os membros, os líderes, as pessoas que compõem o corpo da igreja. Então é necessário que a visão seja ampliada para que isso possa se tornar uma realidade. Muitas vezes os problemas estão em alguns líderes. Eles não fluem e não permitem que ninguém flua ao seu redor através dos dons. Se limitam e acabam também limitando outras pessoas. Precisamos entender de que verdadeiramente, precisamos entender de quem é verdadeiramente a igreja. Será
que ela é do pastor? Será que ela é dos membros ou será que ela é do Senhor? Se verdadeiramente ela é do Senhor, então ela é do rei, ela pertence ao rei. E no reino não há democracia. O que deveria prevalecer é o desejo ou a ordem do rei. Então, se nós entendermos que Jesus é o rei, nós temos que trabalhar para o rei, que a igreja é do rei e que a vontade é do rei e não nossa. Nós não podemos tomar o lugar do rei. O Espírito Santo quer tomar a igreja, o Espírito Santo quer derramar os dons sobre a igreja, o rei quer que isso aconteça. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa fluir e trabalhar nas igrejas. Se o rei quer e já enviou o Espírito Santo para realizar, mas os líderes não querem ou os membros não querem, algo está errado, alguma coisa está errada. As igrejas deveriam fluir no mínimo nos 9 dons e nos 5 ministérios, mas nem sempre isso acontece e nem sempre também isso é possível. Muitas igrejas estão no início, muitas igrejas ainda não amadureceram o suficiente, mas pelo menos a visão da importância disso tem que estar latente nos líderes, nos pastores, nos membros, para que o Espírito Santo então possa acrescentar pessoas e possa derramar então assim os dons. O grande problema é negligenciar, não atender para o que a palavra diz. Olha o que diz em 1 Timóteo 4,14: não negligencie o dom que há em ti. Não seja tanto ignorante como alguém que não reconhece, não entende o dom, a importância do dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério, do corpo aonde está sendo ou foi ministrado. A Bíblia também diz para não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais. Isso está em 1 Coríntios 12 e já inicia o verso 1 dizendo isso, para não sermos ignorantes acerca dos dons. Há pessoas que são intelectuais, que são inteligentíssimas, mas no assunto dos dons e de permitir que o Espírito Santo derrame os dons e permitir com que esses dons cresçam na igreja, então muitas vezes há uma ignorância no assunto sobre os dons. É difícil para um pastor quando ele quer realizar algo e os membros não querem. Ele não está limitado, o pastor não está limitado, mas fica impossibilitado de realizar. Assim é também o Espírito Santo. Ele não é impossibilitado de derramar os dons e de edificar a igreja através dos dons, mas algumas igrejas, alguns líderes, alguns membros o impossibilita de realizar a sua obra naquele específico lugar. Então é necessário abrir o entendimento e permitir que o Espírito Santo possa interagir, agir e assim então derramar os dons, ministrar os dons sobre as igrejas. Quando isso acontece, da pessoa não permitir, não aceitar, é um egoísmo que atrapalha tudo. As pessoas precisam que os dons fluam, para que possa então através dos dons haver libertação, cura, a expansão do reino de Deus. Os dons eles vão auxiliar, são ferramentas que vão auxiliar o crescimento e a edificação das igrejas, que é o corpo de Cristo. O Espírito tem os dons para distribuir, mas muitas igrejas não alcançam. Isso precisa mudar. Deus dá água ao sedento, então tem que ter desejo, tem que ter a visão, tem que querer, tem que enxergar, tem que ver para que aconteça. Olha o que diz em Isaías 44:3: porque derramarei águas sobre o sedento, derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade
e a minha bênção sobre a tua descendência. Então Deus quer derramar, aleluia, água ao sedento. Tem que haver sede, tem que despertar essa sede para que os dons possam fluir e possam ser evidentes nas igrejas e possam fazer a diferença. Não vá você afrontar o seu líder ou seu pastor porque ele não tem esse tipo de visão, ou ele não está vivendo nesse momento essa visão. Talvez ele esteja dando o melhor dele, fazendo o melhor dele para Jesus. E nós temos que, na verdade, ajudar os líderes, ajudar os pastores. Você pode dar livros de avivamento, livros que vão ajudar o crescimento nesse assunto sobre os dons, sobre os 5 ministérios, a importância disso. Você também pode mostrar essa escola, tanto a do sobrenatural como a escola dos dons, para que o Espírito Santo possa convencer então esses líderes. Seja você um ajudador, não um problema para o seu líder. Ame e respeite o seu líder, seja paciente, seja ajudador, seja uma bênção para o seu pastor e para o seu líder. Assim Deus vai se agradar de você e você vai colher bênçãos na sua vida por você ajudar o seu líder e não ser um problema para ele. Então não vá afrontar a sua liderança e sim seja um ajudador para a sua liderança, porque quem vai convencer e quem quer realizar essa obra é o próprio Espírito Santo. Número 2. Os dons podem ser ativados por imposição de mãos, das mãos, e por ministrações. Olha o que diz em 2 Timóteo 1, no verso 6, diz assim: por esta razão te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, o qual recebeste por imposição das minhas mãos. Então aqui a palavra diz que os dons também podem ser ativados e podem ser manifestados através da imposição de mãos. O Espírito, através da ministração, o Espírito é que vai ativar as pessoas, o Espírito é que vai capacitar as pessoas, distribuindo sobre ela os dons, mas nós podemos apresentar, direcionar essas pessoas para que o Espírito Santo possa fluir. Nós podemos ser uma fonte de incentivo para essas pessoas, ensinando que é possível e que os dons estão à disposição da igreja e também da vida de cada membro, que é o desejo de Deus, que essas pessoas sejam capacitadas para poderem fluir através do Espírito Santo, com os dons, munidos de dons espirituais. Olha o que diz também em 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurar crescer, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas, ore para que possa também interpretar. Então aqui a Bíblia diz para que as pessoas que já despertaram o desejo, elas precisam crescer para abundar nesses dons. E aqui diz que através da oração pode haver a ativação desses dons, como diz aqui, ore para que também a possa interpretar aqueles que têm o dom de línguas, né? Aquele que fala em línguas, ore para que também a possa interpretar. Tanto a própria pessoa interpretando, como outras pessoas na igreja interpretando. Então aqui mostra que além de Deus dar conforme Ele quer, nós também podemos buscar os dons ou podemos ministrar para que o Espírito Santo ative nas pessoas. Eu recebi através de uma conferência onde o apóstolo Randy Clark impôs as mãos sobre mim e aí eu fui ativado em dons espirituais, ativado na unção, veio sobre a minha vida. Ali eu recebi dons específicos e recebi capacitação para fluir através do Espírito Santo e tem dado resultado na minha vida até os dias de hoje. Então,
isso é possível, isso é uma evidência na minha vida e pode acontecer com você. Vá em conferências, leve o seu pastor em conferências para que o Espírito Santo o ative, para que o Espírito Santo o convença. Eu era um pastor duro, era rigoroso, eu não tinha esta visão, eu não entendia dessa maneira. Precisou o Espírito Santo tocar o meu coração, mudar o meu ministério, mudar a minha vida. Se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a vida do seu líder, ele pode mudar a sua própria vida para levar você a ser um instrumento que vai fluir através de dons, através da unção, através de ferramentas. É o desejo de Deus. Abra o seu coração para fluir e para viver nesta dimensão. E aqui também em 1 Coríntios 12, 31 diz assim: mas procurai com zelo. Está dizendo que nós devemos de procurar com cuidado os maiores dons. E ademais eu vos mostrarei um caminho sobremente excelente. Sobremodo excelente. Então aqui diz assim, procurai. Então nós podemos procurar. E aqui fica claro então que o Espírito distribui como Ele quer, mas que também nós podemos buscar. Como ministrar os dons de curar? Número 1, ministre cura, mesmo que seja através das ferramentas. É um conselho que eu te dou. Mesmo que você não saiba qual dom está fluindo na sua vida, comece ministrando através das ferramentas, através da fé, através do nome do Senhor Jesus, que é a autoridade no nome de Jesus. Então comece ministrando. Se você perceber a evidência de um dom na sua vida ou no seu ministério, utilize isso em seu favor. Como assim? Você começa ministrando pelas ferramentas, ministre. E se você perceber então, por exemplo, que você está tendo facilidade em ministrar sobre surdos e uma grande quantidade de surdo está sendo curada, e você começa a ver que isso se torna uma evidência e você reconhece então que esse dom está fluindo na sua vida, use isso em seu favor. Se, por exemplo, você percebe que você recebeu um dom, porque são dons de curar, você recebeu dons para orar por pessoas com problemas de coluna, problemas nos ossos, use isso em seu favor. Quando você for chamar as pessoas, chame primeiro essas pessoas aonde o dom flui na sua vida, porque assim rapidamente essas pessoas serão curadas e então você vai aumentar a fé das outras pessoas para que elas também possam alcançar com mais rapidez e mais eficácia na sua ministração. Número 2, crie um ambiente de fé. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu vou ministrar, há uma grande facilidade de Deus realizar obras extraordinárias, porque os pastores já anunciam: olha, vai estar vindo um pastor que tem dons de cura, que flui, veja os vídeos na internet. Então as pessoas, quando vão para as conferências, elas já vão crendo que Deus vai se manifestar, porque já é uma evidência, já existem muitos vídeos. Então, criar um ambiente é muito importante. Então você que é um pastor que vai receber alguém, ou mesmo você que vai ministrar em uma igreja, você deve então de começar a criar esse ambiente de fé para que o Espírito Santo ele tenha mais liberdade de fluir e as pessoas consigam alcançar um grau maior de fé, e isso vai ajudar então na hora da ministração. Por exemplo, precisamos fazer isso para quebrar os tabus, para remover os impedimentos. Por exemplo, eu uso uma ferramenta de passar vídeos. Quando eu vou ministrar, eu passo vídeos de milagres que já aconteceram. Quando as pessoas veem aqueles milagres, elas falam: se aconteceu com aquela pessoa, é possível acontecer comigo. Então eu vou gerando na minha ministração um ambiente de fé, e isso vai fortalecer
fortalecendo a fé das pessoas mais fracas e elas então começam a acreditar e entender que aquilo pode acontecer na vida dela. Se você não tem vídeos, conte testemunho. Você conta um testemunho de alguém que foi curado ou de alguém que você viu que foi curado. Use até mesmo os meus vídeos para contar alguns testemunhos verídicos e isso vai então ativar a fé na vida das outras pessoas. Número 3, esteja atento nos possíveis impedimentos, né? A cura interior antecede e abre caminho para a cura física. Então tem muitas pessoas que não são curadas porque existem barreiras, existem impedimentos e às vezes você precisa estar atento a isso, porque às vezes a pessoa primeiro precisa de cura interior para alcançar então a cura física. E se você não estiver atento a isso, talvez essa pessoa nem alcance a cura, porque primeiro precisa receber então a cura, como foi ensinado atrás, já a cura interior, precisa receber perdão ou perdoar para que a cura então física possa se manifestar. Número 4, eu quero passar algumas dicas importantes. Não é necessário que as pessoas caiam para receber a cura. Não fique preso a isso, as pessoas caírem, tampouco para receber a unção. Tem pessoas que não caem e vão receber cura do mesmo jeito, vão receber a unção da mesma maneira. Procure ministrar com os olhos abertos, isso é muito importante, você vê o que está acontecendo, você focar aonde você está ministrando, dar comandos de ordem é muito importante. Não é necessário você gritar ou você mudar o seu tipo de voz para você ministrar. Não é a intensidade da altura da sua voz ou uma forma de você colocar a voz que vai provocar o milagre. É o poder que há no nome de Jesus e o poder que há no Espírito Santo, nos dons espirituais. É isso que vai fazer a diferença. Então, não há necessidade de você mudar a sua maneira para ministrar gritando. Na verdade, o que é importante é você dar comandos de ordem, você falar com as coisas, chamar à existência aquilo que não existe, falar com a febre, falar com o câncer, falar com as vistas, e tudo isso você vai aprender de uma maneira melhor na escola do sobrenatural sobre os 5 passos de como ministrar aos enfermos. Então, se você ainda não assistiu, você deve ir lá para outra escola e aprender como ministrar cura. Isso vai te ajudar muito. Então é muito importante você dar os comandos de ordem em nome de Jesus, parar e checar. Às vezes você ministra sobre a pessoa, deixa ela embora, não faz uma checagem, não vê se ela foi curada. Isso acaba até impedindo outras pessoas de receber cura. Geralmente muitas pessoas ministram e deixam a pessoa ir embora. Eu te aconselho que você chame a pessoa e pergunte para ela, levante o braço, faça aquilo que você não podia fazer. Então dê o comando de ordem, pare e cheque para ver se a pessoa está curada, para que você possa ajudar então essa pessoa a ir alcançando a sua cura, às vezes não na primeira ministração, mas você vai ministrar mais uma vez. Talvez o Espírito Santo vai te dar uma direção do que você deve de fazer. E se você deixar a pessoa embora, você não vai dar continuação ou concluir aquilo que o Espírito Santo está te levando a realizar, a como você na verdade ministrar. Você pode ministrar de várias maneiras, você pode ministrar com imposição de mãos, você mesmo, você pode, se você está, por exemplo, no púlpito, e você pode pedir para alguém que está do lado da pessoa pôr a mão sobre o ombro dela, um outro obreiro, um outro pastor que está ali, para ajudar a fé da pessoa. Muitas vezes um ponto de contato ajuda, por isso que Jesus tocava as pessoas e Jesus permitia que as pessoas tocassem ele, porque algumas pessoas precisam ser tocadas para ativar nelas também a fé. Então isso é muito importante. Às vezes você está ministrando, você pode impor as mãos, ou os seus obreiros, ou a pessoa que está na sua equipe impor as mãos, ou alguém que está do lado, ajudar. Você pode pedir para que as pessoas coloquem a própria mão dela sobre a cabeça. Eu faço muito isso quando estou ministrando em praça pública, ou igrejas que tem muitas pessoas, às vezes tem lá 600, 1000 pessoas. Como que eu vou ministrar sobre todas essas pessoas? Então,
Então, eu, na verdade, ministro sobre algumas pessoas, gero a fé, como eu já ensinei em alguns outros vídeos, e depois eu peço para as pessoas colocarem as mãos sobre a própria cabeça e eu ministro à distância, e depois eu peço para as pessoas checarem e, se foram curadas, acenarem, e assim eu posso chamar para dar testemunho. Então, há muitas maneiras de você ministrar. Outras pessoas usam óleo, passam óleo sobre as pessoas, e é bíblico, isso está na Bíblia, que os apóstolos oravam, passavam óleo, aspergiam óleo, e as enfermidades eram curadas, as pessoas eram libertas. Nós sabemos que os objetos, tem pessoas que têm preconceitos, de ministrar, que os objetos provocavam curas, porque os aventais e os lenços dos apóstolos eram levados, e estes provocavam cura na vida das pessoas por causa da fé. Não é que o pano vai ter poder, mas é porque aquilo ativa a fé da pessoa, e ela alcança pela fé, ela alcança pelo poder de Deus, mas aquilo é um ponto aonde ativa a fé da pessoa. Então, às vezes um copo d'água, tem pessoas que têm tanto preconceito de orar por um copo d'água, mas isso ajuda a fé da pessoa a crescer. Então, se a sombra passando no caminho aonde estavam os enfermos gerava fé no coração das pessoas para elas receberem a cura de Deus, então por que os aventais, os lenços, algum objeto não pode ser uma ferramenta para a vida das pessoas? O seu preconceito, a sua dificuldade, às vezes impede pessoas de serem abençoadas. Então não vamos ser egoístas, vamos entender que isso é bíblico e que isso pode ajudar a vida das pessoas. Não devemos de atrelar a um objeto, e sim no poder de Deus, que o objeto é só uma fonte de contato. Isso é muito importante. É o Deus que está sobre o lenço, é o Deus que está sobre uma toalha, é o Deus que está sobre uma peça de roupa, e não em si a peça de roupa ou qualquer tipo de objeto. Eu não quero comentar muito aqui, como eu falei há pouco aqui. Eu dei apenas algumas dicas desse assunto, porque você tem todo esse ensinamento de como ministrar, então, lá na Escola do Sobrenatural, e você pode ir lá e aprender sobre os 5 passos de como ministrar cura, e isso vai servir para o dom de curar também, Então, não deixe de ver a Escola do Sobrenatural, se você não viu, ver os vídeos anteriores, ver os vídeos para frente. Assista ao próximo vídeo, que eu vou estar falando sobre o dom de operação de milagres. Eu creio que vai ser fantástico e vai te trazer dicas e direcionamento e revelações que vão verdadeiramente edificar a sua vida e o seu ministério. Então vamos para o próximo vídeo. Deus te abençoe.